Vamos lá, turminha. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Professor Tiago Castelo, professor de Geografia. Hoje, aqui com vocês, turma, eu vou dar continuidade, eu vou fazer uma retomada aí do que vocês viram a semana passada. É isso? Vocês falaram a semana passada sobre população, a formação da população brasileira, as matrizes étnicas que deram origem à população brasileira. Então, hoje, com vocês, eu quero fazer essa retomada e introduzir um pouquinho mais de conteúdo a respeito da população, mundial, a população brasileira, e a partir da minha fala, eu quero destacar para vocês alguns conceitos importantes. Essa nossa aula ela vai se dividir em dois momentos. Esse primeiro é um momento que eu vou fazer, que é uma introdução mais ampla, mais geral com vocês, e um segundo momento que a gente vai entrar propriamente nos conceitos demográficos, os conceitos importantes. Vamos primeiro tentar entender a importância de a gente realmente conhecer, estudar população. Bom, que a gente vê uma porção de conteúdos no colégio, e muitas vezes a gente não consegue entender o que esses conhecimentos são importantes para a nossa vida, são importantes para a nossa formação como cidadão, como ser social, tá bom? E até entender a própria realidade do país, saber cobrar mais os nossos representantes. Essa é a ideia de se estudar no colégio os assuntos relacionados à população mundial. Bom, então vamos aqui, olha só, como eu falei, vamos fazer aqui uma retomada do que vocês já viram na semana passada, na semana anterior. Foi que vocês viram? Vocês estudaram a formação da população brasileira. E aí, o que foi destacado na aula anterior? As matrizes étnicas que deram origem à população brasileira. Se a gente fazer uma reflexão, lembrar dos coleguinhas aí da sala de aula, que há algum tempo vocês acham que não veem, todo mundo meio que isolado em casa, nem tanto assim, tão 100%, mas o que a grande maioria vivenciou um certo afastamento dos colegas de sala de aula. Isso, por um lado, foi ruim, né? Eu sei que vocês vêm entrando em atrito e tudo, mas é bom a interação todo dia no colégio e tal. Vamos lembrar agora dos nossos colegas da sala de aula, dos professores de vocês, das professoras, de quem compõe a nossa escola. Perceba que o rosto de cada um, ele tem características muito diferentes uns dos outros. Nós não temos no Brasil uma população muito homogênea, os traços físicos, o formato do rosto, dos olhos, da boca, o formato dos lábios, do nariz, o tipo de cabelo, tudo isso é bem diferente dentro do nosso país. Isso acontece por quê? Porque no Brasil nós tivemos uma mistura muito grande, certo? As matrizes étnicas que deram origem à população brasileira, elas foram muito díspares, muito diferentes umas das outras. Bom, e vocês viram o quê? Que esse resultado que nós temos hoje no Brasil, de uma grande mistura, de uma grande miscigenação, ele partiu principalmente de quê? Tá? De três matrizes étnicas. Vamos ver quais são elas, relembrar quais são elas. A matriz do indígena, não é isso? A matriz do povo nativo, do povo que vivia aqui antes da chegada dos colonizadores, no caso os europeus, de modo especial os portugueses, inicialmente, depois vieram também outros povos, mas inicialmente foram os colonizadores portugueses. Então, aqui chegando, eles encontraram com povos nativos, denominados indígenas, vão fazendo uma alusão lá, inclusive, à situação em que eles imaginaram ter chegado nas Índias Orientais, mas, na verdade, tinham chegado a essas terras que iriam ser chamadas de Brasil. Os povos nativos aqui têm uma grande influência na formação étnica da nossa população. A segunda matriz que vocês viram na aula anterior foi a matriz dos africanos, os povos negros, grande parte deles vieram para o Brasil de maneira compulsória, obrigada, para executar o trabalho escravo. O trabalho escravo que durante muito tempo fomentou a economia mundial, atrelado principalmente àquele período de colonialismo, de pacto colonial. Com a industrialização, a escravidão foi enfraquecendo porque os mercados, eles necessitavam de consumidores e pessoas que trabalhavam e não recebiam salário não poderiam, consequentemente, consumir produtos industrializados. Dessa forma, a escravidão foi perdendo força. É claro que a gente não pode desprezar também todos os movimentos de resistência negra para abolir a escravidão no mundo como um todo. E no Brasil não foi diferente. Temos o exemplo dos povos quilombolas, que são povos remanescentes de origem negra, de origem escrava.
Bom, a outra matriz étnica que também contribuiu para a formação do povo brasileiro, gente, foi os imigrantes que vieram inicialmente através de colonizadores, depois vieram de diferentes lugares da Europa, da Ásia também, é o povo branco. E também temos então, a junção nesse caldeirão, né, nesse grande, essa colcha de retalhos que é a população brasileira, uma série de características diferentes, e a gente percebe que em algumas regiões isso é mais forte, outras regiões menos forte, tá bom? Então isso vai variar bastante de acordo também com o território, a distribuição territorial da população, né, da população no território brasileiro. Então, por conta disso, a gente fala o quê, pessoal? A população brasileira ela é fruto de quê? Ela é fruto de um processo de miscigenação, tá bom? E essa miscigenação vai dar origem ao que a gente chama de povo brasileiro. O que é povo, professor? Povo são as pessoas que habitam um determinado território, cada um com suas características, mas elas se identificam porque elas habitam um determinado território, tá bom? Aí, olha só, gente, o que é que eu tenho para trazer para vocês hoje, rapidamente? É falar sobre a importância de se conhecer e estudar a população, não só mundial, mas a população também do nosso país, a população do nosso estado, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa casa, tá bom? Porque é a partir desse estudo populacional que a gente tem exatamente como planejar melhor as ações, tanto a nível de governo federal, a nível de governo estadual, a nível de governo municipal. E também, quando eu falo estudar também o nosso bairro, a nossa casa, porque quando a família de vocês planejam, elas planejam o crescimento da família, por exemplo, a partir da renda. Então, tem que se pensar, será que se pode ter mais um filho? Será que isso vai ficar pesado no orçamento familiar? Então, tudo isso passa pelo estudo demográfico. Então, a população mundial, segundo a ONU, ela atingiu a marca de 7 bilhões de pessoas lá em 2011. Para os Estados Unidos, essa marca só foi ser atingida em 2012. Mas, enfim, o fato é que hoje o mundo está muito numeroso, né? E isso gera alguns impactos. É claro, é verdade. Agora, para minimizar esses impactos, é importante conhecer com detalhes cada realidade de cada país, que tipo de faixas de idade predomina em cada país, e assim planejar melhor as ações de cada governo em diferentes escalas. Nós temos a população, né, um dos primeiros passos para conhecer a população de um local, gente, é dividir essa população em faixas de idade. A gente chama de faixas etárias, tá bom? Faixas etárias, o jovem de 0 a 19 anos, o adulto de 20 anos até 59 anos de idade, e o idoso a partir de 60 anos de idade. Essas são as 3 principais faixas etárias que são consideradas no Brasil. Bom, então, olha só, nós temos aqui o estudo da população mundial, e você pode perguntar, professor, por que estudar demografia? Qual que é a importância disso? Gente, o principal aspecto que identifica, que valoriza, que dá relevância ao estudo da população é justamente o ponto de vista do planejamento governamental, tá bom? Porque, olha só, estudando a população, gente, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um plano de ação para melhor agir no setor econômico, para agir melhor na sociedade, para agir melhor através dos aspectos culturais, para agir melhor através dos indicadores das estatísticas e também, por que não, agir melhor planejando melhor a exploração melhor dos recursos naturais. Então, é fundamental que um governo ele tenha o controle, ele tenha a noção do que ele tem em seu domínio, em seu espaço, em seu território, para assim gerir melhor tudo isso, favorecendo, é claro, de maneira geral, a população como um todo, cada um com suas características específicas, tá certo? Então, nós temos que destacar, sem dúvida, que o planejamento do governo é fundamental melhor, o estudo populacional é fundamental para um melhor planejamento do governo. Bom, e aí eu estendo isso também às nossas casas, né? Será que os casais, pais de vocês, se tivessem, sei lá, tido 5, 10, 15 filhos, eles conseguiriam dar assistência a todos vocês? Daí a importância também do planejamento familiar, tá bom? Que a gente vai ver nas aulas mais na frente, tá bom, gente? Agora, se o governo consegue fazer todo esse levantamento desses dados e consegue, de fato, entender, fotografar, fazer uma radiografia, uma representação mais fiel possível da sua população, certamente todos esses setores, educação, saúde, segurança, lazer, ciência, emprego, habitação, transporte, energia, com certeza eles vão chegar com a maior qualidade para as pessoas desse país. Por outro lado, se o país não consegue investir bem nesses setores, fazer esse planejamento, esse levantamento de dados, que hoje no Brasil é feito pelo IBGE, inclusive o IBGE está fazendo
agora a partir de maio, né, pela primeira vez o IBGE vai fazer a pesquisa nacional por amostragens em domicílios, o PNAD, voltada para a Covid-19, tá? É a primeira vez que você vai ter o IBGE fazendo um levantamento para uma pandemia, e o detalhe, isso por telefone. Pode ser que na sua casa, o seu pai ou sua mãe recebam uma ligação do IBGE e oriente a eles que eles façam, né, respondam as questões, porque de fato é muito importante justamente para o governo poder se planejar, ter as melhores ações mais assertivas para a população. Gente, vou dar aqui um exemplo para vocês, que inclusive eu cobro lá no nosso questionário, que vocês vão responder daqui a pouco. Gente, se a população predomina muito jovens, que tipo de investimento o governo deve priorizar? Onde o governo deve gastar? Né? Jovens são aquelas pessoas de 0 a 19 anos. O governo tem que gastar onde, pessoal? Em creche, em educação, em esporte, em lazer. Se, por um lado, a população predominante é a população de adultos, de 20 a 59 anos, onde é que o governo tem que gastar sua grana? Onde é, pessoal? Tem que gastar investimentos em habitação, é isso? Em saneamento, em geração de empregos, para aquela população predominantemente adulta. Se a população predominante no país, onde grande quantidade é o número de idosos a partir de 60 anos de idade, onde é que o governo vai gastar? Ele vai gastar onde? Vai gastar investindo principalmente na saúde para o idoso, nos programas de previdência, previdência social, que são os programas de aposentadoria. E também vai entrar em mais detalhes nas aulas mais na frente, tá bom? Por hoje é só. Eu gostaria que vocês daqui a pouco dessem uma olhadinha lá no nosso formulário do Google e respondessem lá para a gente ver como é que vocês compreenderam, o que foi que ficou faltando para vocês compreenderem. Tá beleza? Tchau, tchau e até a próxima, gente. Valeu!